Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um tema que durante muito tempo ficou na sombra, não é? A perimenopausa e a menopausa. Exato. Um território que milhões de mulheres atravessaram quase em silêncio. E para guiar esta nossa conversa, vamos pegar num estudo que achei fascinante da Universidade de Derby, no Reino Unido. Sim, um estudo muito interessante. E o que o torna especial não é a quantidade de pessoas, mas a profundidade. Exatamente. Em vez daqueles questionários enormes, os investigadores fizeram uma coisa muito mais simples. Sentaram-se com um pequeno grupo de mulheres e, pronto, ouviram as histórias delas. E é isso que faz toda a diferença. A metodologia que eles usam, a análise fenomenológica e interpretativa. Um nome complicado para dizer o quê, no fundo? Para dizer o que se sente ao passar por isso. É focar na experiência vivida, não nos números. E o que eles descobriram foi muito revelador. E o que foi? Que grandes temas é que surgiram? Bem, identificaram 4 temas principais. O aparecimento dos sintomas, claro, o impacto nas relações, uma enorme lacuna de conhecimento e depois os pensamentos sobre o futuro. Ok. E a costurar tudo isto, havia um fio condutor que me chamou muito a atenção. Um sentimento quase constante de altruísmo, de preocupação com os outros acima de si mesmas. Isso é... uau! Vamos começar então pelo início, que para a maioria destas mulheres foi um choque, pelo que percebi. Um choque completo, uma total falta de preparação. Muitas nem sabiam o que era a perimenopausa. Para elas, a menopausa era uma coisa lá para o futuro, que significava o fim da menstruação e pouco mais, não é? Exato, e talvez uns afrontamentos. Há uma citação no estudo que é de uma honestidade brutal. Sim, eu também a anotei. É de uma mulher a falar sobre a mãe. Essa mesma. Ela diz: eu era completamente ingênua, não fazia a mínima ideia. Achava que a minha mãe estava a ser melodramática. Agora passo o tempo a pedir-lhe desculpa por não a ter compreendido. É incrível, não é? Resume décadas de silêncio entre gerações. Exatamente. E leva-nos diretos a um dos pilares do estudo, a tal lacuna de conhecimento. E não é só falta de informação científica, pois não. É falta de... histórias. Exatamente. E a ausência de narrativas partilhadas. As mães e as avós sofreram em silêncio e esse silêncio criou um vazio. Estas mulheres chegaram a esta fase da vida sem um mapa. Sem ninguém que lhes dissesse: olha, isto é normal, também passei por isso. Precisamente. E nesse vazio tiveram de procurar ajuda noutros sítios. E onde é que encontraram? É aí que a história fica curiosa. A informação que realmente as ajudou não veio na maioria dos casos dos médicos. A sério? Veio de onde então? Veio de fontes informais. Primeiro, das amigas. A partilha com outras mulheres foi fundamental. E depois, de forma unânime, todas, mas mesmo todas, mencionaram a mesma figura. A celebridade britânica, a Davina McCall. Sim, o documentário e o livro dela. Aquilo funcionou como um catalisador. É impressionante o poder que uma pessoa pode ter ao quebrar um tabu. De repente, o problema deixa de ser só meu. É isso mesmo. O trabalho dela deu-lhes não só coragem para procurar ajuda, mas também deu-lhes a linguagem para falar sobre o que sentiam, um vocabulário. De repente, não estavam a enlouquecer? Não. E essa validação de experiências reais foi, segundo elas, muito mais valiosa do que andar a pesquisar no Google, que muitas vezes só aumentava a confusão e a ansiedade. Claro, com aquelas listas infindáveis de sintomas. E já que falamos em sintomas, o estudo deixa claro que vai muito, muito para além dos clássicos. Muito para além. A nível físico, relataram coisas que nunca na vida se associariam à menopausa. Como dores no peito, certo? Sim. Que até foram diagnosticadas como outra coisa. Sim, dor da parede torácica e dores de tipo ciática, ganho de peso, uma fadiga que elas descreveram como esmagadora. Mas o pior, pelo que elas dizem, nem era o físico. Não, de todo. O que elas descreveram como sendo o mais debilitante foram os sintomas cognitivos e emocionais. O famoso nevoeiro mental, o brain fog, a perda de memória. E o impacto disso na confiança é demolidor. Sim, há uma citação que me marcou muito. Eu tinha conversas com pessoas, muitas vezes com o meu marido, e não me lembrava de absolutamente nada. Será que as pessoas pensam que não sou de confiança? É devastador. Porque não é só esquecer onde puseste as chaves, é um ataque à tua identidade, à tua competência. E a isto juntavam-se crises de choro, ansiedade... E o psicossocial é tão importante para perceber isto tudo. Vamos lá explicar isso. Bio, psico e social. O que é que quer dizer? Quer dizer que não podemos olhar para isto só como uma questão de hormonas. Isso é a parte bio, os sintomas físicos. Ok. A parte psico é o impacto na mente, a ansiedade, a frustração, aquela sensação de esta não sou eu. E a parte social é como tudo isto afeta as relações.
em casa, no trabalho. E está tudo ligado, claro. Tudo. É um efeito dominó. A dor nas costas, que é o bio, leva à irritabilidade, que é o psico, e isso cria tensão com o parceiro, que é o social. E esse efeito dominó torna-se muito claro quando elas falam das relações mais próximas, não é? Dolorosamente claro. A tensão com os parceiros é palpável. Sim, elas sentiam que as suas queixas não eram bem recebidas, que eram vistas como um lamento constante. As citações são muito cruas. Uma dizia: "O meu marido acha que sou um bocado psicopata." Uau! Que forte. E outra? Ele chegou ao ponto em que diz: "Há sempre qualquer coisa de errado contigo." A incompreensão em casa era quase como um sintoma extra. E o mais doloroso, imagino, vir da pessoa de quem se espera mais apoio. Sem dúvida. E o estudo até refere que as taxas de divórcio mais altas no Reino Unido são precisamente nesta faixa etária, 45, 49 anos. Mas aqui voltamos àquele tema do altruísmo. Elas não sentiam raiva, sentiam culpa. Exatamente. Em vez de confrontarem os parceiros, a tendência era pedir desculpa. Preocupavam-se mais em ser um fardo para a família do que com o seu próprio sofrimento. É incrível. E com os filhos? O cérebro de nevoeiro da mãe. O que deve doer. Muito. Mas há uma história no estudo que mostra o poder da educação. Uma mãe levou a filha adolescente a um evento sobre menopausa. E a filha chorou. Chorou ao perceber pelo que a mãe estava a passar. Exatamente. É um microcosmo do que falta. Educação e empatia. Mas se em casa era um campo de batalha, as amizades foram um refúgio. Foram um porto de abrigo, sem dúvida. Foi o grande contraponto positivo. As amizades com outras mulheres na mesma situação foram um fator de proteção. A tal irmandade da menopausa. É isso mesmo. Partilhar experiências, medos, até piadas sobre os sintomas, criou uma rede de solidariedade que elas não esperavam. E essa rede de apoio deve ter sido fundamental para lidar com a luta interna com a identidade. Aquela sensação de, esta não sou eu. Sem dúvida. Essa frustração com a própria mudança era imensa. Uma delas disse: "Eu irrito-me a mim própria." É uma sensação de alienação dentro do teu próprio corpo. E essa sensação, claro, vai para o trabalho, onde sentiam que tinham de esconder tudo. Tinham de aguentar e não fazer barulho. Havia um medo enorme de serem vistas como incompetentes ou a tentar safar-se por causa do nevoeiro mental. Então tinham de trabalhar o dobro para compensar, o que só piorava a fadiga, um ciclo vicioso. Completamente. Com este cenário todo, a procura de ajuda médica parece o passo lógico. Mas o que elas encontraram foi um labirinto. Um labirinto é a descrição perfeita. As experiências foram uma roleta russa. Completamente inconsistentes. Umas tiveram sorte, então. Sim. Algumas encontraram médicos atenciosos, sentiram-se ouvidas e conseguiram acesso à terapia hormonal de substituição, a THS, sem grandes problemas. Mas outras? Outras encontraram barreiras surreais. Uma contou que a recepcionista da clínica lhe disse ao telefone: "Junte-se ao clube." Não pode ser. E outra, com historial familiar de cancro da mama, ficou em choque quando o médico lhe ofereceu THS só com um folheto, sem qualquer conversa aprofundada. É uma abordagem de tamanho único para uma coisa que é super pessoal. E esta inconsistência gera uma ansiedade enorme, especialmente à volta da decisão de fazer ou não a THS. O dilema entre os benefícios e os riscos. Exato. De um lado, os benefícios para os ossos, a cognição, do outro, o medo do cancro. Elas sentiam a pressão de ter de tomar a decisão certa agora, mas sentiam-se a fazê-lo às escuras. No fundo, sentiam-se abandonadas pelo sistema de saúde. Em grande parte, sim. E o estudo confirmou que outras investigações já diziam. Há uma falha na formação dos médicos de clínica geral no Reino Unido sobre este tema. Não é má vontade, é mesmo uma lacuna. Perante tudo isto, como é que elas olhavam para o futuro? Com medo. Com uma mistura. Medo, sim. A maior preocupação era o declínio cognitivo, o risco de doenças como Alzheimer. Mas esse medo parece ter sido também um motor. Um motor para a mudança? Sim, em vez de se resignarem, desenvolveram um impulso para a ação. Um desejo de quebrar o estigma. Queriam poder dizer hoje não estou bem, sem se sentirem culpadas. Exatamente. E praticar a autocompaixão, uma coisa que sentiam que nunca lhes tinha sido ensinada. E acima de tudo, educar a próxima geração, especialmente as filhas. Sim, esse desejo foi unânime. Mas não só as filhas. O apelo à educação dos homens foi muito claro. Sim, a tal citação. É preciso haver algo para os homens. Eles precisam de entender o que se está a passar. E esse ponto é crucial. Envolver os parceiros na conversa é essencial. O que vemos aqui é uma transformação. Elas entram nisto a sentirem-se isoladas e confusas. E saem como uma espécie de ativistas. Exatamente. Ao partilharem histórias, perceberam que o problema não era só delas, era social, cultural. A validação que encontraram umas nas outras foi uma fonte de empoderamento. Então, resumindo, o que isto nos mostra é que a menopausa não é um evento biológico isolado.
É uma transição biopsicossocial que abala tudo. Exatamente. Abala a identidade, as relações, o bem-estar. E mostra que a falta de conhecimento e o estigma criam um sofrimento que é, em grande parte, evitável. Mas ao mesmo tempo revela uma resiliência incrível. Sem dúvida. Mostra como a partilha e o apoio podem transformar uma jornada difícil numa força para a mudança. O que é uma nota de esperança. É, mas para terminar gostava de deixar aqui uma reflexão. O próprio estudo reconhece as suas limitações. Certo, o grupo era bastante homogéneo. Sim, eram mulheres, à partida brancas, de classe média, que tiveram os recursos e a iniciativa para procurar ajuda e participar num estudo. E isto deixa-me a pensar. No que fica por saber. Exatamente. Qual é a experiência da menopausa para mulheres de outras origens, com outras dificuldades, mulheres que enfrentam mais barreiras no acesso à saúde, que talvez nem tenham a linguagem para explicar o que sentem? As histórias que ouvimos hoje são muito importantes,